Constatando haver número legal de vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Peço ao secretário que faça a leitura de um texto bíblico. Futuro glorioso dos justos. Os justos, ao contrário, vivem eternamente. Sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo vela por eles. Por isso receberão das mãos do Senhor a glória, coroa real e o diadema do esplendor, porque com a direita os protegerá e com o braço, com o escudo, os cobrirá. Discussão e votação da pauta da presente reunião.
Está em discussão a pauta. Coloco em votação a pauta. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado a pauta da presente reunião. Discussão e votação da ata 16/2020. Está em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado a ata 16. Peço ao secretário, então, que faça a leitura das correspondências recebidas. Quarta Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ofício SEI número 195/2022. Excelentíssimo senhor Juarez Mendes dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Alto Alegre. Assunto: prorrogação da requisição da servidora Elisângela Raquel Vissoto Artman. Prezado senhor, informo que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, em sessão colegiada realizada no dia 9/6/2022, atualizou a prorrogação da requisição da servidora Elisângela Raquel Vissoto Artman, ocupante da função pública nessa Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre. A requisição prorrogar-se-á até o dia 3 de julho de 2023. Informo ainda que o ponto, as folgas, atestados, horas compensadas, marcação de férias, horas extras, quando em pecúnia pagas pelo TRE, continuação sendo controladas por este juiz eleitoral. Ao ensejo, apresento a Vossa Senhoria protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marcel Andreata de Miranda, juiz eleitoral da Quarta Zona Eleitoral. Ofício número 150/2022. Alto Alegre, 30 de julho de 2022. Ilmo, senhor presidente do Legislativo Juarez Mendes dos Santos. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que cumprimentamos cordialmente o Poder Executivo Municipal, vem através desse encaminhar os projetos de lei número 85/2022, 86/22, 87/22, 88/22 e 89/22, solicitando que os mesmos sejam analisados e aprovados em regime de urgência, sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos voto de estima e consideração. Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Ofício número 51/2022. Ilmo, senhor presidente do Legislativo Juarez dos Santos. Ilustríssimo senhor presidente, no momento em que o cumprimentamos cordialmente, o Poder Executivo Municipal vem, através deste, responder ao ofício do Legislativo em que solicitava carro e motorista para o curso. Comunicamos que foi autorizado o carro para o dia 5/7/2022 e pedimos que a funcionária que irá realizar o curso esteja na prefeitura às 7h45 para a saída, sendo que tínhamos para o momento, reafirmamos de votos de estima e consideração. Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Convite. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, juntamente com a coordenação da Paróquia São Marcos, vem por meio deste convidá-los para a festa do colono e motorista e comemoração do aniversário de ordenação do Padre Dino Antônio Ciota, que realizar-se-á no dia 24 de julho de 2022, em Alto Alegre,
Início às 9 horas, com missa na Igreja Matriz da Paróquia São Marcos. Bênção dos carros e máquinas agrícolas e após almoço no salão paroquial. Contamos com a sua presença, sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Alex Paulo Morgan, presidente do Sindicato de Alto Alegre, Celorei Rosa, coordenador da paróquia da Matriz São Marcos. Primeiramente, a gente fica agradecido com a presença de todos vocês aí pela primeira vez. Temos uma plateia razoavelmente grande. É uma honra recebê-los nessa casa. Sejam bem-vindos. Então, agora, nós temos também aqui, que vocês podem perceber, está faltando 2 vereadores. O nosso primeiro secretário, o vereador Fernando, foi fazer uma cirurgia hoje, está de atestado. E o vereador Pedro da Cruz também está com um problema meio sério de saúde, também está de atestado. Então, hoje temos desfalcados, mas os trabalhos continuam. Então, passamos ao expediente do Executivo. Peço ao secretário, então, que faça a leitura do projeto de lei número 85/2022. Projeto de lei número 85/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em regime emergencial de excepcional interesse público pelo prazo de até 23 de dezembro de 2022. Cargo: psicopedagogo. 1. Horas 20. Valor 2.998. 2.998. Artigo 2º. Os requisitos para a contratação do servidor, na forma desta lei, bem como as atribuições são as constantes do anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei e do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando o contratado submetido às disposições do regime jurídico dos servidores públicos do município. Lei Municipal número 2.371 de 2016. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta de dotação orçamentária específica constante no orçamento vigente para o exercício de 2022. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 29 de julho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Justificativa. Justifique-se a presente criação de cargo de psicopedagogo, pois é uma necessidade a fim de propiciar um adequado ensino-aprendizado ante as importantes intervenções que esse profissional realiza nos campos da pesquisa, prevenção e avaliação relacionadas com o processo de aprendizagem, justificando diante disso a sua criação, porquanto com execução deste trabalho poderão prevenir e também atuar auxiliando em eventuais desvios de processo de aprendizado, proporcionando ainda apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados no âmbito da atuação educacional. Sabe-se que a
psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, tendo, portanto, um caráter preventivo e terapêutico. Preventivamente, deve atuar não só no âmbito escolar, mas alcançar a família e a comunidade, esclarecendo sobre as diferentes etapas do desenvolvimento para que possam compreender e entender suas características, evitando, assim, cobranças de atitudes ou pensamentos que não são próprios da idade. Terapeuticamente, a psicopedagogia deve identificar, análises, planejar e intervir através das etapas de diagnóstico e tratamento. A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana que adveio de uma demanda, o problema da aprendizagem. Este colocado num território pouco explorado, situado além dos limites da psicologia e da própria pedagogia. Ciente disso, a psicopedagogia se faz necessária atuando na avaliação, no diagnóstico e na intervenção psicopedagógica do sujeito, que apresenta limitações, dificuldades de aprendizagem. Assim sendo, a atuação psicopedagógica procura investigar, pesquisar e acompanhar aspectos cognitivos intrapsíquico e circunstanciais do sujeito, no que tange ao processo do aprendizagem, como seus instrumentos apropriados, procura diagnosticar em que nível de desenvolvimento o sujeito se encontra, bem como verificar em quais aspectos efetivos, cognitivos, psicomotor e do meio interferem no ato de aprender do ser humano, como também propõe, indica e realiza o acompanhamento, intervenção e tratamento dos possíveis problemas de aprendizagem que porventura possa o sujeito estar apresentando. Metodologia do trabalho do psicopedagogo. O psicopedagogo busca não só compreender o porquê do sujeito que não aprende alguma coisa, mas o que ele pode aprender ou com ele aprender. Através de consultas com aplicação diagnóstica com as quais se conduzem o sujeito à aprendizagem de acordo com as suas possibilidades. Além disso, do recurso metodológicos e preventivos próprios, no trabalho clínico que se dá em clínica, consultórios, instituições escolares, hospitais ou postos de saúde. Este processo de avaliação e diagnóstico inicia-se no momento em que a ênfase e a leitura de realidade do sujeito procede com a intervenção que é o próprio tratamento, encaminhamento ou processo prevendo possibilidades para sanar as dificuldades. O diagnóstico psicopedagógico é um processo contínuo, progressivo e reversível, onde ocorre a intervenção do psicopedagogo
instrumentalizado, os recursos utilizados para o diagnóstico são análise, entrevista operatória centrada nas aprendizagem, construção de linguagem e lacto escrita, conhecimento lógico, matemático, corpo e movimento, nas provas psicogeniais, provas projetivas, psicopedagógicas, sessão lúdicas, testagem diversas, etc. Entrevistas, escola, família e profissionais diversos, análises e produção do sujeito extra-consultório. A psicopedagogia tem como paciente crianças, adolescentes e adultos que necessitam de avaliação ou intervenção, acompanhamento psicopedagógico, clínico e institucional. Proposta do trabalho: atuar na área da psicopedagogia institucional por 20 horas semanais, sendo distribuídas da seguinte maneira: 10 horas atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel e 10 horas na Escola Municipal de Educação Infantil Otávio Vitório Bertol, com atendimento psicopedagógicos para os alunos de 2 a 15 anos do ensino público municipal, que estejam cursando a educação infantil ou ensino fundamental, que apresentam dificuldades de aprendizagem. Mensalmente será entregue à Secretaria da Educação um relatório com a descrição dos atendimentos realizados, bem como a devolutiva com orientações para o professor e a família, com o objetivo de mantê-la informada da assiduidade dos problemas diagnosticados. O início dos atendimentos deverá acontecer no segundo semestre letivo, ao retorno das aulas, julho a dezembro. Avelino Salvador, prefeito municipal. Esse projeto, então, 85, vai ficar baixado para a Comissão Permanente da Comissão de Finanças e Orçamento. As duas, né? Finanças? E para a comissão, então, para botar para as duas, para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Justiça e Redação Final. Então, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 86, 2022. Projeto de lei número 86, 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em regime emergencial pelo prazo de 12 meses a contar da assinatura do contrato por processo seletivo, podendo ser prorrogado por igual período em razão de excepcional interesse público. Um cargo, Secretaria Municipal de Assistência Social. É um cargo de psicólogo, 20 horas, R$ 2.126 salário. Artigo 2º. Os requisitos para a contratação do servidor na forma desta lei, bem como as atribuições, são as constantes no anexo 1, que fica fazendo parte integrante desta lei do regime jurídico municipal. Artigo 3º.
o contrato será de natureza administrativa, ficando o contratado submetido a disposições do regime jurídico dos servidores públicos do município, Lei Municipal número 2.371 de 2016. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias específicas constantes no orçamento vigente para o exercício de 2022. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 28 de junho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Justificativa. O Poder Executivo Municipal vem, através deste, em caráter de urgência, encaminhar a apreciação dos nobres edis o projeto de lei número 86 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo para atuar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, com carga horária individual de 20 horas semanais. A contratação do profissional acima mencionado visa atender à demanda atual, onde se faz necessário para atuar junto ao Centro de Referência de Assistência Social do município, prestando apoio e atendimento a todas as pessoas que frequentam a assistência social, em cursos e demais atividades. Ressaltamos que a psicóloga que estava lotada na assistência solicitou sua exoneração, por isso a necessidade desse novo projeto. A contratação da nova psicóloga obedecerá à lista de aprovados em processo seletivo. Mediante tais justificativas, esperamos a compreensão e o posicionamento favorável dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei. Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Esse projeto também, então, vai ficar encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 87 de 2022. Autoriza projeto de lei número 87 de 2022. Autoriza os titulares dos cargos que menciona em caráter excepcional a dirigir veículos do município. Artigo 1º. Os servidores titulares dos cargos de visitadoras do PIM e supervisor do setor de vigilância em saúde poderão, em caráter excepcional, quando necessário para o cumprimento das atribuições que lhes são próprias, se não houver motorista disponível e, desde que devidamente habilitados, dirigir veículos de serviço ou de representação do município. Inciso 1º. A possibilidade de que trata o caput depende de autorização prévia e expressa do prefeito. Inciso 2º. É condição para a autorização de que trata o inciso 1º a apresentação pelos servidores respectivos de Carteira Nacional de Habilitação na categoria exigida em cada caso pelo Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 3º. Os servidores autorizados deverão assinar um termo de responsabilidade que conste a sua obrigação em verificar antes da partida se o veículo está em condições de trafegar em via pública, nos termos da lei, bem como que são cientes de sua responsabilidade por qualquer ato doloso ou culposo que venha a acontecer na direção do veículo.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 28 de junho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Mensagem e justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei número 87 de 2022 foi elaborado por solicitação do secretário municipal de saúde, onde prevê a possibilidade de que as visitadoras do PIM e o supervisor do setor de vigilância em saúde possam, dentro de suas atribuições, dirigir carros da municipalidade quando estarem desempenhando suas funções. Entende-se que isso seja necessário, pois muitas vezes os servidores que ocupam esses cargos precisam se deslocar para realizar visitas e prestar atendimento em todo o município para desempenharem suas funções, como consta na descrição dos seus cargos, e acabam muitas vezes se tornando dependentes da disponibilidade de motorista para se deslocarem. A condição para que esses servidores possam dirigir é possuir carteira de habilitação e assim o termo de responsabilidade. Diante das colocações solicitadas, a aprovação do presente projeto de lei. Alto Alegre, 28 de junho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Esse projeto, então, 87, também vai ser baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 88, 2022. Projeto de lei número 88, 2022. Dispõe sobre a cobrança de preço público para inscrição em concurso público no município de Alto Alegre. Artigo 1º. As inscrições no concurso público para preenchimento de vagas aos cargos de provimento efetivo do município de Alto Alegre ficarão sujeitas ao pagamento de preço público, a fim de auxiliar na cobertura das despesas referentes ao certame. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal ficará por decreto o preço das inscrições, considerando o grau de instrução mínimo exigido ao provimento de cada cargo público municipal. Artigo 3º. O preço das inscrições poderá sofrer reajustes. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Alto Alegre, 30 de junho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal vem, através desse, encaminhar a apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei, a fim que seja instituída a cobrança de preço público para a inscrição em concurso público no município de Alto Alegre. A cobrança do preço público se destina a auxílio na cobertura de despesas relacionadas à realização do concurso público para preenchimento de vagas de cargos de provimento efetivo do município. Por fim, o preço das inscrições será fixado mediante decreto do Poder Executivo Municipal, considerando o grau de instrução exigido para o provimento de cada cargo. Mediante tais justificativas, esperamos a compreensão e o posicionamento favorável dos nobres edis para a aprovação deste projeto de lei.
Alto Alegre, 30 de junho de 2022, Avelino Salvador e Prefeito Municipal. Esse projeto também então vai ficar baixado para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 89/2022. Projeto de lei número 89/2022. Abre um crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 153.822,17 nas seguintes rúbricas orçamentárias. Atividade 2203, divulgação de atos oficiais. Elemento, outros serviços, terceiros, pessoas jurídicas, 70 mil. Atividade 2500, manutenção de atividades administrativas da saúde. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 9.000. Elemento, serviço de tecnologia de informação e comunicação, R$ 20.000. Atividade 2507, exames e consultas. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 30.000. Atividade 2111, manutenção do ensino infantil. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 24.822,17. Artigo 2º. Para a cobertura dos encargos criados no artigo 1º, na atividade 2203, divulgação de atos oficiais, servirá recursos os provenientes da redução orçamentária da atividade 9999, reserva de contingência. No elemento, reserva de contingência para abertura de créditos adicionais no valor de R$ 70.000 e para dar suporte da suplementação da atividade 2411, manutenção do ensino infantil, servirá dos recursos e redução das seguintes atividades e elementos. Atividade 2411, manutenção do ensino infantil. No elemento, material de consumo, no valor de R$ 11.000 na atividade 2412, manutenção do ensino fundamental. No elemento, material de consumo no valor de R$ 13.822,17 para a cobertura das despesas criadas na atividade 2500. Manutenção das atividades administrativas da saúde. Elemento, outros serviços de terceiros. Pessoas jurídicas. Servirá de recursos a redução da atividade 2512, saúde bucal. Elemento, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, no valor de R$ 9.000. É para atender o elemento serviços de tecnologia da informação e comunicação, será reduzido na atividade 1501. Ampliação, garagem, frota. Elemento, obras e instalações no valor de R$ 20.000. É para a cobertura dos encargos criados na atividade 2507. Exames e consultas no elemento, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, servirá de recursos a redução na atividade 1501. Ampliação, garagem, frota no elemento, obras e instalações no valor de R$ 30.000.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 29 de junho de 2022, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei número 89/2022 trata da suplementação no valor de R$ 153.822,17 em diversas secretarias como Saúde, Administração e Educação. Na saúde, recursos serão destinados ao pagamento de exames e consulta e despesas em divulgação em rádio e jornal, e locação dos sistemas de vídeo monitoramento. Na educação, recursos destinados ao pagamento de estagiários. Na Secretaria da Administração, recursos destinados ao sistema de vídeo monitoramento, divulgação em rádio e jornal, pagamento de empresa que irá realizar o concurso público, a qual será contratada através do processo licitatório. Basicamente, nessas obrigações é que se destinam os recursos propostos na suplementação deste projeto de lei, o qual solicitamos a aprovação em regime de urgência. Alto Alegre, 29 de junho de 2022, Avelino Salvadori, Prefeito Municipal. Esse projeto, então, vai ficar baixado para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Peço aos colegas para nós usar da prerrogativa do artigo 66, para nós dar parecer do projeto 85, que é de interesse, que é um dos mais urgentes, né, que é de interesse da Secretaria de Educação para botar em prática o psicopedagogo nas escolas, né? Então, está em discussão. Coloco em votação para nós cancelar a sessão. Antes disso, eu nomeio o vice-presidente da comissão, o Dalto, já que o Fernando não se encontra, que é o presidente da comissão de legislação. Nomeio o vice, o Dalto, como presidente dessa comissão, então. E já coloco em votação para nós cancelar a sessão. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Então, cancelada a sessão para nós dar o parecer desse projeto. As duas. Voltando aos trabalhos do Legislativo, então peço ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 85. Parecer ao projeto de lei número 85/2022. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se no dia 4/7/2022, às 19h30, no plenário Enio Luiz Galvani, da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, para apresentar parecer ao projeto de lei número 85/2022. Após analisar o projeto de lei número 85/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação temporária de excepcional interesse público, a Comissão Permanente entende que o projeto de lei número 85/2022 é constitucional e legal. Não foi constatado nenhuma anormalidade gramatical. A Comissão Permanente é de parecer favorável ao projeto de lei. Este é nosso parecer. Alto Alegre, 4 de julho de 2022, Dalto Cardoso, presidente, Gilson Maier, relator. Peço então que o membro dessa comissão faça a defesa do parecer. Boa noite, senhor presidente, colegas.
todos que nos acompanham presencial, especialmente os professores que estão aqui, visitadores do PIN, e o pessoal que nos acompanha via Facebook. Eu trabalho diretamente até na Secretaria da Educação e a gente vê a importância de ter esses profissionais para acompanhar essas nossas crianças. Conforme foi colocado pela nossa secretária, teve um distanciamento muito grande. Então, eu tenho certeza que o trabalho dela, juntamente com essa psicopedagoga, essa pessoa que vai auxiliar, tem muito a contribuir na educação de nossos filhos no futuro. Então, nossa comissão Justiça e Redação Final foi de parecer favorável. Eu peço que meus colegas também votem favorável a esse projeto aí. Seria isso aí. Está em discussão o parecer da comissão. Coloque em votação o parecer. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado o parecer da comissão. Coloco em discussão o projeto juntamente com o seu parecer aprovado. Coloque em votação o projeto juntamente com o seu parecer. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado, então, o projeto 85/2022. Então, passamos agora ao expediente do Legislativo. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 06/2022. Requerimento número 06/2022. Senhor presidente e senhores vereadores. Elis de Oliveira, vereadora com assento na Câmara Municipal de Alto Alegre, vem na presença de Vossa Senhoria com base no inciso 1º do artigo 4º da Lei Municipal número 2649 de 2020, requerer abono de ausência da reunião ordinária na data de 20/6/2022, pelo motivo de, nesta data, estar de atestado médico. Pelo pedido em questão, solicito a apreciação deste requerimento pelo plenário da Casa, para que seja aprovado e considerado como justificativa legal o motivo de ausência da reunião ordinária, conforme exposto acima. Segue em anexo atestado médico. Nesses termos, pede deferimento. Alto Alegre, 30 de junho de 2022, Elis de Oliveira, vereadora do Progressistas. Peço à requerente, vereador Elis, que faça a defesa do seu requerimento. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas, assistentes, servidores públicos que se fazem aqui presentes, professores, visitadores do PIN, merendeiras. Por não estar bem de saúde, eu me fiz ausente na última sessão e, por isso, eu peço a aprovação desse requerimento. Está em discussão o requerimento? Coloque em votação o requerimento. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado, então, requerimento 06/2022. Peço ao secretário, então, que faça a leitura da indicação 04/2022. Indicação número 04/2022. Dalto Cardoso, vereador titular com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre, vem com base no regimento interno desta Casa Legislativa apresentar a seguinte indicação, que depois de apreciada e aprovada pelo plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal. Que o Poder Executivo Municipal e o Poder Legislativo veja da possibilidade de adiantamento de uma parcela do 13º para pagamento no final do mês de julho, de todos os funcionários públicos municipais. A justificativa será feita em plenário pelo proponente. Alto Alegre, 30 de junho de 2022, Dalto Cardoso, vereador do MDB. Peço ao vereador Dalto Cardoso que faça a defesa da sua indicação. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, caros assistentes, funcionárias municipais do PIN, professorado, servidores do Estado,
da ativa, da inativa também. Quero cumprimentar nesse momento, cumprimentar também todos que nos assistem via Facebook, e quero, neste momento, justificar a minha indicação. Porque, quando um vereador faz uma indicação, é um pedido, com certeza alguém pede, ou é de vontade, de autoria do próprio vereador. Então, eu vim aqui nesse plenário hoje fazer uma indicação, analisando a situação nossa geral, não só do município, do Rio Grande e até da nação, vendo que até a nível federal está se criando o Auxílio Brasil, até aumentado. Não é de várzea que está se fazendo isso. Notamos também que, a nível de estado do Rio Grande do Sul, está se criando o SOS, Auxílio Estiagem, para o agricultor, R$ 1.000. E analisando também a situação da defasagem de todos os funcionários, não é só estadual, é municipal, devido ao grande aumento da cesta básica dos últimos tempos, que ninguém mais consegue suportar. Analisando também que o salário mínimo aumenta aquela mixaria em janeiro, que não recompõe o poder de compra. E analisando também os pedidos que me fizeram, e olhando para os municípios de nossa região, até os aposentados, que eu sou aposentado também, eu já tive adiantado a primeira parcela do 13º. Não sei como é que o presidente lá sabia que eu também precisava, né? Vendo municípios da nossa região, bem pertinho aqui, eu até nem vou citar, porque praticamente está faltando só Alto Alegre, que não adiantou a primeira parcela do funcionalismo. Eu sei que tem funcionários que não precisam, eu sei que tem funcionários que ganham bem. Mas eu estou aqui fazendo esse pedido para defender os que ganham pouco, os que precisam, os que não podem esperar acumular as 2 parcelas no final do ano, que nós estamos na metade do ano. E por que eu peço isso? Porque eu estou vendo que os nossos pequenos comércios, nós não temos indústria. Nós estamos notando que não tem movimento nessa cidade. Então, com o intuito que esse dinheiro, esse adiantamento aos funcionários que precisam para gastar, que precisam para se manter, de repente vai dar uma alavancada, um giro a mais no nosso comércio, na nossa cidade. E, com certeza, presidente, o senhor não vai se omitir disso, porque eu estou pedindo para os funcionários do Executivo e do Legislativo, para todos que têm o direito ao 13º. Se não tudo, eu estou pedindo só uma parcela encarecidamente. Que, com certeza, essa pequena parcela vai ajudar alguém. E quando a gente faz um investimento em obras, é muito interessante. Um investimento na pessoa humana, quando precisa também. Com certeza, esse dinheiro vai estar no recurso livre lá do nosso município. E vai ficar em caixa até o final do ano, esse saldo, porque é tão pouco. Então, senhoras e senhores, colegas vereadores, eu peço encarecidamente que vocês aprovam essa minha indicação, que, com certeza, nós estaremos só fazendo bem. Muito obrigado. Coloco em discussão a indicação. Coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis à indicação permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado, então, a indicação 04/2022. Então, peço ao secretário que faça a leitura da moção 01/2022. Moção número 01/2022. Moção de apoio aos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas devido ao desconto previdenciário. A Câmara Municipal de Alto Alegre, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar esta moção de apoio à causa dos servidores públicos estaduais inativos e pensionistas, e em especial aos trabalhadores
em educação do nosso município, em razão das alterações trazidas pela Instrução Normativa IP Previdência número 02/2022, leis complementares número 13.757 e 13.758, fixando alíquotas e modificando a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o valor do benefício. A referida alteração vem prejudicando servidores inativos e pensionistas em todo o estado do Rio Grande do Sul, e por entender ser injusta a fixação desses índices, o Poder Legislativo de Alto Alegre subscreve a presente moção reivindicando os itens a seguir: que sejam isentos de contribuição previdenciária os servidores inativos e pensionistas que recebam proventos até o teto da Previdência pago pelo INSS, atualmente em R$ 7.087,22, de acordo com o regime geral de Previdência Social. Que seja cumprido na sua íntegra a lei do piso salarial profissional nacional, garantindo aos profissionais da educação o seu recebimento. Que os servidores aposentados e pensionistas sejam amparados nos termos da lei número 10.741 de 2003 e de 1 de outubro de 2003, baseado no artigo 3, 4, 9 e 10 do Estatuto do Idoso e conforme artigo 230 da Constituição Federal. Artigo 230 da Constituição Federal. A família e sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Nesse sentido, é necessário demonstração de apoio e ação dos deputados com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dos líderes das bancadas dos partidos e das entidades de classe, para que os aposentados que contribuem uma vida inteira para a Previdência não continuem a ser penalizados com esta cobrança. Câmara Municipal de Alto Alegre, 4 de julho de 2022. Vereadores signatários: Cirineu de Mamã, Elisa Aparecida Machado de Oliveira, Gilson Maier, Fernando Luiz Pul, Rudinei Cerati, Pedro da Cruz, José Raimundo Dressel, Daltro Cardoso, Juarez Mendes dos Santos. Coloco em discussão essa moção de apoio aos servidores. Algum vereador com a palavra? Mais uma vez, boa noite a todos. Professores, muitos aqui, muitos não, não todas, algumas minhas professoras, mas todas professoras. Não tem como a gente não apoiar vocês. Até eu peguei essa moção de apoio hoje, na parte da manhã, e eu pesquisei um pouco para tentar entender, mas ela é bem complexa. Então, nosso papel aqui, o meu papel, eu digo, é apoiar vocês, porque a gente sabe o quanto vocês foram prejudicados esses últimos anos, com parcelamento de salários, com salários fracionados. Então, assim, foi a classe que mais foi prejudicada. O governo anunciou umas mudanças milagrosas para vocês. Alguns municípios
talvez colocaram em prática esse reajuste. Não sei se encaixaria para vocês aposentados. Eu acredito que não, né? Só para quem está na ativa. Então, o que eu digo a vocês? Que tem todo o meu apoio, que tenham os mesmos direitos e que encaminhe essa moção de apoio que eu acompanhei juntamente com vários municípios, todos estão encaminhando também, e que tenha um respaldo positivo para vocês. Então, seria isso aí. Desejo meu apoio a vocês, professores. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, caros assistentes, funcionários desta casa, funcionários municipais, todos os professores aqui presentes, é uma satisfação para nós, como vereadores, recebê-lo vocês, principalmente que anos atrás, eu tenho aqui colegas de aula, estudavam juntos, hoje são professoras, tenho pessoas aqui que foram minhas professoras, aqui em Alto Alegre. Jamais eu pensaria que hoje eu estaria aqui, sentado nessa cadeira, poder retribuir um pouco do que vocês fizeram por mim, como colega, como mestre, como professor. E agora chegou a hora, então eu também tenho a obrigação, como disse o nosso colega vereador, votar a favor. O ano passado, nós já defendemos uma moção aqui nesta casa, a nível de magistério também, né? E todo o professorado do Estado. A gente levou a todos os deputados da nossa Assembleia e ao governador do Estado, defendendo aquela moção e ajudando. Porque, em vez de ter reposição salarial, agora até os inativos estão descontando. Pagaram toda a vida, contribuíram toda a vida, e agora, em vez de aumentar, com o desconto, o salário vai reduzir. E, infelizmente, muitas vezes, a gente, como se pode dar o apoio, mas não tem o poder de fazer as leis, né? Porque tem deputados, muitas vezes, aqui foi uma normativa, né? Simplesmente fazem uma norma e nós temos que cumprir. Mas nós temos que entender muito bem, principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, que muitas vezes tem leis que são aprovadas. E a gente tem que ver e diferenciar, independente de partido, vem que quem é esses parlamentar que defende a nossa classe. Isso que é muito interessante. Então, o mais interessante ainda é saber que aqui o Legislativo de Alto Alegre está a favor. E é uma ação de repúdio o que estão fazendo com os inativos. Não é só do nosso município. Com certeza, o nosso município é muito pequeno e por aí tem muito mais. Então, eu peço aos vereadores, eu sou favorável, e peço a todos os vereadores que votam favorável e vamos realmente ajudar para que essa moção siga em frente e que dê resultado. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas vereadores, aos professores e o pessoal do PIN que estão aqui nos prestigiando hoje, aos funcionários da casa, a todos que nos assistem. Com certeza eu sou totalmente favorável do apoio aos professores, aos servidores, que tanto lutam até conseguir uma formação, depois ficam anos e anos batalhando, até tendo seus salários até parcelado. É sofrida a luta dos professores, e então a gente não pode ser a favor de ser descontado depois que a pessoa se aposentar, se ficar inativo, ainda continuar pagando. Como que a pessoa vai pagar uma vida inteira e depois, quando chega a vez de ficar assim, sem pagar, tem que continuar pagando? Então, a gente tem que ter a consciência de dar um apoio de todas as formas que a gente consegue a todos os professores e a todos os servidores públicos. Porque uma vez até nós já tivemos uma reunião
até aí no município, que através do sindicato e coisas para poder, que estavam de plano de começar a descontar dos funcionários do município também, porque o fundo não conseguiria, com o tempo, né, não conseguiria mais ter recurso para pagar. Até deram a ideia de começar a descontar dos funcionários públicos também do município. E eu, na hora, no mesmo dia da reunião, eu disse, eu sou o contrário, independente do que tem que ser feito, de uma forma ou outra, acho que se consegue pagar, independente se vai descontar ou não, mas eu sou contra da pessoa ter que pagar uma vida inteira e depois, no momento de ter o seu sossego, de ter a sua aposentadoria, tem que continuar pagando. Então, eu sou totalmente favorável a essa moção. E é isso. Obrigado. Essa palavra. Senhor presidente, colegas, professores, a gente tem que nem a gente aqui se coloca à disposição, né? A gente faz o trabalho da gente e sempre que vocês precisarem, sintam-se bem-vindos aqui. Tenho certeza que ninguém nunca vai ser ao contrário, já que vocês passam por uma luta tão grande, né? Que meus colegas colocam, desde o começo, é a formação, é o trabalho, e agora, quando é o tempo de receber, por todo o tempo que vocês prestaram o serviço, vocês começam a sofrer, né? Descontos, né? Então, assim, a gente se coloca à disposição, a gente vai fazendo a parte da gente, graças a Deus, retribuir um pouquinho do que vocês fizeram por nós, todos os professores, eu acho que meus e meus colegas, e a gente diz que vocês sejam bem-vindas aqui e sempre que precisarem vão ter o nosso apoio. Seria isso. Então, saúde os colegas vereadores, assistentes, professores, federados do PIN. Como presidente do Poder Legislativo, a gente também estava pensando agora aqui, escutando as palavras dos colegas, disse, agora que o pessoal está aposentado aí, com uma certa idade, aí estão aqui tendo que brigar por um direito, quando podiam estar em casa, lá tranquilo, sem se preocupar com isso, Mas estão aqui, estão batalhando, estão buscando o que é seu por direito, porque fizeram a vida toda, trabalharam para isso, fizeram, mas mesmo assim estão numa noite aqui tentando manter ou buscar o seu direito. E nós aqui, como os colegas falaram, acho que não vai ter problema, vai ser aprovada essa moção, vamos encaminhar para os nossos parlamentares, principalmente agora, que é a hora de eles estar aqui na nossa cidade pedindo voto, está todo mundo aí atrás agora, independente de partido, eles estão aí, querem o apoio, então é a hora também de nós mandar essas moções para as nossas bancadas, para os nossos parlamentares, porque quem tem o poder de decisão são eles, os deputados estaduais lá que decidem, então é a hora de nós pressionar, a gente pelo que dá para perceber, é o Estado inteiro, isso aí é uma mobilização estadual, todos os municípios, então, botando essa pressão com a nossa ajuda, e cada um tem os seus parlamentares, vamos mandar as moções replicar para eles, para que vocês consigam o que é de vocês por direito. Então, a gente tem todo o nosso apoio, o apoio dessa casa, nossos colegas vereadores aí, e tudo que depender de nós, a gente vai trabalhar para conseguir isso para vocês, que é de vocês. Então, seria isso, e, mais uma vez, a gente fica muito agradecido aqui com a presença de todos vocês nessa casa. Já vou aproveitar para fazer o agradecimento. Não é sempre que a gente tem uma plateia assim tão boa, e tão culta, porque todos aqui, nossos professores, nossos colegas, eu passei, cara, já passou por todo mundo aí de vocês, então a gente se sente, a gente se sente muito agradecido, até por estar aqui, por passar o ensinamento para nós, para a gente estar onde está hoje, que a gente está exercendo um cargo público, está exercendo uma função graças ao aprendizado que a gente teve com muitos de vocês. Então, a gente fica muito agradecido por isso e vamos fazer o possível e o que a gente pode fazer que está ao nosso alcance para que os direitos de vocês sejam preservados. Então, coloque em votação a moção. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Então, aprovado a moção 01/2022. Então, passamos agora ao expediente verbal.
Vereador José. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, os assistentes, eu queria reforçar aqui um pedido que já foi feito outras vezes pelos colegas vereadores, não só um, nem dois vereadores já pediu os quebra-mola que tem que ser feito aqui dentro do município, principalmente em umas ruas aí que foi asfaltada. Tem umas que já é de bastante tempo que foi feito e os asfaltos e não foi feito os quebra-mola. Então, além de ter já o pedido daqui na Júlio de Castilhos, de ter ali em frente à oficina do Kiko, aqui essa do Júlio de Castilhos, aqui em frente ao Alexandre, por ali, perto da oficina dos Morgan, ali, aí perto da oficina do Kiko. Aí também eu queria pedir mais que nesses asfaltos novos, principalmente ali na rua Cecília de Quadros, ali, que é uma rua que foi asfaltada agora e o pessoal sobe e desce ali muito rápido ali, tem uma curva no asfalto ali, é bastante perigoso, bem em frente ali, a propriedade do Pedro Toledo, ali, do Murilo, ali. Eu queria só reforçar esse pedido que a administração fosse ver o quanto antes para fazer esses quebra-mola aí. Tem mais outros lugares também que eu sei que eles vão fazer, já conversei com o secretário de Obras Urbanas ali, o Gabriel, daí ele disse que já tinha conversado também com a administração. Então, eu só queria fazer um reforço aqui para que não seja esquecido de algum lugar, né, que já foi pedido. Seria isso? Muito obrigado. Será encaminhado à secretaria competente. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas e assistentes, eu peço ao secretário de obras que veja a possibilidade de, na entrada do município, ali no asfalto, se tem algum jeito de melhorar aquele escoamento da água, que nos dias de chuva, principalmente, a água está se deslocando tudo por cima do asfalto. Então, está se tornando bem perigoso, antes que aconteça algum acidente ou alguma coisa ali que possa prejudicar alguém, que ele veja a possibilidade de ser aberto alguma valeta ou colocado algum bueiro, alguma coisa ali. Seria isso. Concede a palavra. Eu peço licença para falar sentado. Senhor presidente, colegas, assistentes, os professores, os funcionários do PIN, os funcionários da casa, eu quero só fazer pedir um esclarecimento. Hoje, esse é para o prefeito, que na pedreira ali se consta no contrato para plantar a pedreira lá para o pessoal, para o seu Gardim lá, que hoje tem um monte de gente aí esperando para a patrulha agrícola para plantar, e hoje estavam plantando lá na pedreira, se isso consta no contrato, plantar lá para o Gardim, lá na pedreira lá. Muito obrigado. O pedido vai ser encaminhado ao executivo. Mais algum vereador? Então, agora passamos às explicações pessoais. Primeiro vereador Cirineu de Mamã. A palavra, né? Meu boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão assistindo nós aí, a grande presença de professores, secretário da Educação, o nosso funcionário do PIN. Na sessão anterior, que passou, nós tivemos a presença do nosso comandante da Brigada Militar, Alain. Veio uma verba aí para o conceito, onde aprovemos R$8.000 para eles. Com muito orgulho recebemos eles. Com muito orgulho hoje recebemos a nossa secretária da Educação, juntamente com as professoras que estão ensinando nossos filhos. Eu queria dizer para vocês que jamais, vocês estando aqui, só a presença de vocês nos orgulha muito. Fiquemos muito honrados que vocês têm seriedade. Nós queríamos que viesse um projeto mais alto para nós aprovar, para funcionário que a secretária da Educação está precisando. Isso nos orgulha muito, receber, e eu ser um vereador hoje, com a graça de Deus, de poder estar defendendo, aprovando um projeto para ajudar as professoras. A gente quer ajudar todo mundo.
os que mais necessitam também, né, no nosso município. Eu sempre fui criado por uma pessoa pobre, né? Então, eu sei da necessidade de alunos que temos aí, que temos que ajudar com roupa, um caderno. Sei que a secretária está ajudando, a gente sabe tudo isso, né? Então, isso orgulha muito nós, e jamais eu e os meus colegas, nós ia deixar de aprovar umas verbas para a nossa educação, para a nossa professora. Quero que vocês se sentem agradecidas. Eu me sinto agradecido com a presença de vocês aí. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Próxima vereadora, vereadora Elis. Próximo vereador, vereador Gilson Maier. Presidente, permite falar daqui da bancada. Acho que as visitadoras do PIN hoje também vieram em busca de uma resposta, de um projeto, né? Mas o projeto não foi em votação hoje, mas eu vou falar algumas palavras até, porque eu votei contra todos os projetos onde altera a descrição analítica e dá o direito de dirigirem servidores da municipalidade, que hoje, na verdade, praticamente todos têm o direito. Mas o momento que eu sou contra um projeto desse, eu não estou prejudicando vocês, eu estou protegendo vocês. Porque o momento que vocês têm o direito que é alterada a descrição analítica de vocês, vocês estão assumindo uma responsabilidade que vocês não teriam obrigação de assumir. É ilegal, fere vários princípios da legalidade, da impessoalidade, esses projetos ferem. Mas assim, ó, o prefeito é ciente disso, o jurídico é ciente disso, os secretários são cientes disso. Se vier a acontecer alguma coisa, eu recebi a sua ligação, achei muito interessante a procura para a gente dialogar antes. Eu espero que o meu voto numa próxima sessão não prejudique vocês, que vocês, se for para melhorar, que consigam ser aprovado esse projeto. Mas eu queria dizer a vocês que eu não estou sendo contra para prejudicar, e sim para proteger. Porque se vier a acontecer, prefeito não tem pena, secretário não tem pena. Eles não vão colocar o deles e proteger vocês. Tu entendeu? Então era isso que eu queria colocar. E obrigado por se fazerem presente também, todos vocês hoje nessa sessão. Seria isso aí. Muito obrigado a todos. Próximo vereador, vereador Judinei Cerati. Vereador José Raimundo. Senhor presidente, colegas vereadores, aos professores, merendeira, pessoal do PIN, aos funcionários da casa, os que nos assistem em casa, eu não poderia deixar de falar um pouco hoje nessa tribuna, que nem diz o outro, com a presença de todos os professores. Não foram meus professores, mas com certeza foram professores das minhas filhas, que me orgulho muito, que tiveram um bom aprendizado, um bom tratamento no colégio, por tudo eles passaram, nunca tive queixa dos professores, então não tinha como eu falar um pouco dos professores. O pessoal do PIN, que visite nossas crianças, que incentive nossas crianças, tenho o prazer de receber lá na minha casa, que ficam meus netos lá em casa, e o pessoal do PIN vai lá e conversa, e muito bem se entende com as crianças. A gente não tem como não agradecer por esse trabalho prestado. Então, eu tinha que deixar aqui a minha gratidão por todos vocês. Então, seria isso. Meu muito obrigado. Próximo vereador, vereador Dalto Cardoso. Quero cumprimentar novamente o presidente, caros colegas vereadores e vereadora, assistentes que estão nessa plateia, funcionários e todos que nos assistem pelo Facebook. Eu quero ocupar esse espaço agora, explicações pessoais, porque é um espaço que o vereador deve ocupar, muitas vezes até para fazer algum pedido, fazer crítica, fazer elogios e assim por diante. Eu quero ocupar esse espaço hoje, já que tem uma plateia bem significativa e pessoas que vislumbram e vê
o progresso dos municípios, principalmente o nosso que é pequeno, sabemos que os investimentos na saúde e na educação são muito pessoal e muitas vezes não aparecem. Mas eu, como vereador, a gente tem a obrigação de ser um fiscal do município e também olhar alguma coisa que está sendo feito na cidade, no interior e assim por diante. Eu estive passando por aí, mais precisamente no perímetro urbano, eu senti que foi feita uma primeira etapa de asfalto, muitos criticam que não é de boa qualidade, mas é um asfalto. Agora a segunda etapa, mudou o visual de algumas ruas. Eu vejo crítica também, que é um canteiro de obra, tem muito tijolo atirado, tem muito tubo, mas as obras ainda estão sendo realizadas, e é muito interessante que as obras estão aparecendo. Após um ano e pouco de mandato, o Poder Executivo, a equipe está demonstrando o trabalho. Eu vejo uma quadra society aqui no centro da cidade, passando por Santa Lúcia, um campo iluminado, né? Tão interessante essas obras, obras fáceis da gente ver, não precisa nem pensar muito para ver o que está sendo feito. No interior, também, é lógico, em função, de repente, dessa pandemia, situação de emergência, canalização de água. Tenho passado na garagem, tenho visto trator novo lá na garagem, investimentos que foram feitos. Passei na rua Pedro Favete, aí até aprovamos rua para padrão de passeio em Pavés. Está se fazendo uma rua ali, está ficando até tão bonito ali, o Rota, o Salvador, né? De repente é projeto do Executivo também, que já começou por ali. É muito interessante que a gente vê essas obras. Vislumbramos também, aprovamos que vamos ter internet em todo o município, no interior, né? E calculando por altos, me parece que, de repente, tem alguma crítica que o Executivo não fez alguma coisa, mas, somando por altos, tem um investimento de mais de 6 milhões, e que a gente vê facilmente. Vejo lá um caminhódromo que nós aprovamos aí, né, lá na Via do Parque, já parece que estão dando início lá, a tubulação pluvial lá, está se fazendo a terraplanagem, canalização, uma obra tão importante. Então, realmente, as coisas boas a gente tem que ver, o vereador tem que ver, tem que fiscalizar, tem que falar. Muitas vezes a gente tem que criticar o que não é feito, para dar uma ideia, para que seja feito, e o município tem que priorizar alguma coisa. Mas eu acho que essa equipe está fazendo alguma coisa. Prova disso foi que teve uma empresa que teve em nossa cidade, destacou alguns profissionais, alguns comércios, alguns vereadores pela atuação nessa Câmara. É muito interessante. Então, é bom dizer que os vereadores, a comunidade, a equipe, o Executivo, o Legislativo, realmente estão cumprindo sua função. Isso que eu queria colocar, meus caros vereadores, muito obrigado. Também vou usar esse espaço de explicações pessoais, até para, já que o pessoal do PIN está aqui, e sempre, né, o vereador da polêmica com essa função a mais que o pessoal que estão dando para o pessoal. Todas as vezes tem vereador a favor, tem vereador contra, porque se fosse para ter todo mundo a mesma opinião, tendo um vereador chegava. Isso é o bom da democracia, né, que as opiniões divergem para a gente chegar sempre num melhor caminho para todo mundo. E ao contrário da ideia do colega vereador Gilson, eu sou favorável a esse projeto do Executivo, por saber das dificuldades que o pessoal, que os visitadores do PIN têm, principalmente nesses deslocamentos para o interior. Até eu estava falando com as colegas aqui antes, muitas vezes deixa-se de fazer o trabalho por não ter motorista para levar as pessoas até o seu destino, até a casa que tem que visitar e tal. Ou tem que ir o motorista levar 2 visitadoras, né, ficar esperando e tal. Então, nessa parte, esses projetos para esse pessoal dirigir, na minha opinião, é importante, porque agiliza o serviço,
não tendo a pessoa, porque eles vão ir só geralmente quando não tiver o motorista. Não tiver motorista, tem a demanda para atender, o funcionário vai ir. Se tiver o motorista, vai seguir o trâmite, o motorista vai levar. Então, assim como os outros cargos para o pessoal dirigir que foi aprovado, até agora, pelo que dá para ver, não houve incidente nenhum, não está tudo correndo normalmente, precisando, o funcionário pega o veículo e vai fazer o atendimento, vai fazer o seu serviço, mesma maneira que vai ser o pessoal do PIN. Então, já vou adiantando aqui que, de minha parte, o projeto vai ser aprovado, acredito que vai ser aprovado, né? Não tenho certeza, porque tem que esperar a votação, mas de minha parte vai ser aprovado. E desejar também um bom trabalho para vocês, para essas visitas que vocês fazem. A gente que tem 2 filhas, passou por uma, agora está com a outra. A gente vê do aprendizado que elas estão tendo, né? Até sai da rotina, né? Essas visitas que vocês fazem, tira a criança da rotina, porque elas têm aquela convivência, elas têm aquele algo diferente ali no turno, né? Que a mãe e o pai não fazem. Então, é um negócio muito importante e, no que depender de nós aqui, vocês vão ter esse direito de se locomover e de ir com os veículos da municipalidade para fazer os seus atendimentos. E, de antemão, também já agradecer a presença de todos vocês, pessoal que nos assiste nas redes sociais. E seria isso da minha parte de explicações pessoais. Então, vou seguir a sessão. Então, agora passamos ao espaço de líderes de bancada. Bancada do PSB, não se encontra. Bancada do MDB. Bancada do PDT. Só queria aproveitar esse espaço para dizer, como líder da bancada do PDT, que nosso partido, nossos colegas vereadores do PDT, a gente se coloca à disposição de toda a comunidade autoalegrense, dos professores, das visitadoras também. Interessante esses diálogos que a gente tem, essas opiniões diversas. Então, a gente está à disposição da comunidade para auxiliar e ajudar, e sempre preocupado em tentar fazer o melhor. Muitas vezes, nós pensamos que é o melhor e não é. Então, é interessante a gente ter esses diálogos. E o partido PDT se coloca à disposição de toda a comunidade. Seria isso aí. Bancada do PP. Também eu falei, agradeci a todo mundo. Agradecimento também ao excelente trabalho da nossa secretária de Educação. Aqui foi a primeira pessoa que estava aqui. Falei e não citei o teu nome, mas a gente vê o teu trabalho aí, que está um trabalho diferenciado, um trabalho bom aí. Uma das secretárias que eu mais tenho diálogo aqui da administração. Então, está de parabéns pelo seu trabalho. E no que precisar, quando precisar do espaço para chegar nessa casa, assim como todo mundo que precisar do espaço, estejam à vontade. É só nos comunicar aí, vir. Quiserem a palavra, só se escrever que vão ter a palavra também. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Então, agora, passamos à execução do hino rio-grandense.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a proteção de Deus, a presença dos senhores vereadores, assistentes. Comunico que a próxima reunião ordinária será realizada dia 18/7/2022, às 19 horas, no plenário Enio Luiz Galvani. E declaro encerrada a presente reunião ordinária. Encerramos o trabalho.